Pode começar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor Pai, por todos os caminhos, por todos os ensinamentos, Pai. Eu peço que o Senhor use o pastor Lucas aí para ser como canal de bênção, ligado no Senhor, e ser ensinado pelo Espírito Santo todas as palavras, abrir o caminho e nos ensinar cada vez mais. Porque tudo que vem do Senhor é para nos ensinar a viver como o Senhor sempre diz, né? Em amor e discernimento. Em nome de Jesus, amém? Amém. Então, vamos ler hoje sobre a parte do Zaqueu, né? Yeshua passa a noite na casa de Zaqueu em Jericó. Então, é o primeiro mês do ano 4028, 28 de abril da era comum, né, da nossa era. É semana 62, Lucas 19, de 1 a 27. Yeshua tendo entrado em Jericó, Jericó em hebraico fala Jericó. Ele estava passando pela cidade, aconteceu que um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurou ver quem era Yeshua, mas ele não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo à frente, subiu uma árvore de sicômoro, figueira brava, para vê-la, porque tinha que passar por ali. Quando Yeshua chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é necessário que eu fique em tua casa. Ele desceu apressado e recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuraram, dizendo que ele havia entrado para posar, olha, ele passou a noite lá, com um homem pecador. Então Zaqueu, levantando-se, disse: Yeshua, eis, Senhor, metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se eu defraudei alguém em algo em torno, eu retorno quadruplicado. Yeshua disse: hoje a salvação veio a esta casa, porque ele é também filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa palavra aí, salvar se haver perdido, eu vou fazer um comentário depois também. Aqui engraçado é assim, que a atitude do Zaqueu, parece que o pessoal diz, assim, os estudiosos, né, diz que ele tinha cobrado impostos a mais das pessoas, né? Então a pessoa devia um tanto e ele tinha cobrado a mais, e ele tinha se enriquecido com isso, né? Porque aí ele entregava a parte do governo romano lá e ficava com a outra parte que era mais. Então aí quando ele se arrependeu, ele pegou metade dos bens e deu aos pobres, né? E aí se ele defraudou alguém, ele restituiu o quadruplicado. Aqui mostrou assim a mudança do coração dele, porque na verdade ele era um homem carente de amor de Deus, e aí ele vivia preenchendo esse amor de Deus que ele tinha falta com as coisas materiais. Quando ele encontrou Jesus, que ele entendeu que ele era o Messias, né, aí ele falou: bom, então eu vou realmente voltar à minha condição de amar a Deus e amar ao próximo, né, porque ele fazia isso porque ele tinha aquela vazio no coração, né? Então, normalmente, as pessoas, quando têm vazio no coração, às vezes elas não são más, como no caso dele, ele não era um homem má, mas ele queria preencher com coisas materiais, né? Agora, salvar o que se havia perdido é uma palavra que a gente pensa assim também, que algumas pessoas dizem que nós já estávamos no céu antes de Deus criar os céus e a terra. E na batalha espiritual, alguns vieram para a terra. Isso é uma interpretação, eu não estou falando que é desse jeito. Só que é curioso que isso seja assim, sabe por quê? Porque a Eren, nos sonhos dela, ela já viu coisas que ela ficou perguntando para o Senhor, né? Porque ela viu uma coisa que a mãe dela, no futuro, né? É um sonho lá relacionado com a mãe dela, que eu não me lembro direito como que é. Só que ela perguntou para Jesus, e Jesus falou assim: não, eu só vou explicar quando você estiver aqui, que é um mistério. E, aliás, tem vários desses mistérios que Jesus só vai explicar quando nós estiver lá, a gente não consegue entender. Então, a gente não vai ficar especulando isso, mas a gente fica com a orelha em pé, né? Quando eles ouviram essas coisas, Yeshua contou a parábola. Já eu deixo vocês comentar, espera só um pouquinho. Se alguém levantou a mão, espera um pouquinho aqui. Yeshua contou uma parábola porque eles estavam próximos a Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Jeová se manifestaria imediatamente, né? Como os judeus sempre acham que ia acontecer de imediato. Ele disse então: um homem nobre foi a um país distante para receber um reino e voltar. E chamando 10 seus servos, deu 10 minas e disse: tratem de seus negócios enquanto eu venho. Mas os seus concidadãos odiavam enviar atrás dele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós.
Então, essa parábola aqui, esse não queremos que ele reine sobre nós, eu acho que são os judeus, tá? E aconteceu que quando voltou, depois de receber o reino, ordenou que os seus servos, a quem deram o dinheiro, fossem chamados ante dele, para descobrir o que havia negociado. Veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Disse, muito bem, servo bom, por ter sido fiel em um pouco, você terá autoridade sobre 10 cidades. Veio outro dizendo, a tua mina rendeu 5 minas. Ele disse, você também terá autoridade sobre 5 cidades. Veio outro dizendo, Senhor, está aqui a tua mina. Guardei num lenço porque eu tinha medo de ti, porque tu és homem severo, que toma o que não colocaste e colhe o que não semeaste. Disse ele, serve o mal, eu te julgo pela tua boca. Você sabia que eu era um homem severo, que pego o que eu não coloquei e colho o que não semeei. Por que então você não colocou meu dinheiro no banco, para que quando eu voltasse recebesse com juros? E disse aos que estavam perto, tirai a mina dele e dai àquele que tem 10. Disseram, Senhor, mas ele já tem 10 minas. Pois eu vos digo que cada um que é responsável pelo que possui, mais será dado, mas quem não é responsável pelo que tem, até o que tem será tirado. E também aqueles meus inimigos que não queriam que eu reinasse, sobre eles tragam aqui e decapitem diante de mim. Então, essa parábola conta muita coisa ao mesmo tempo. Então vamos por partes. Depois vocês podem fazer os comentários. Esse negócio do homem nobre que foi ao país distante é o próprio Jesus, tá? Quando ele morreu, o céu foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Só que algumas coisas Jesus tinha que tomar da mão de Satanás, né? Então, essa parábola está contando uma batalha espiritual que esse rei está travando para reconquistar o reino, tá? É isso que eu entendo, que dá para entender. Aí, quando ele dá essas minas para essas pessoas, e tem a parte daqueles que não querem que ele reine sobre nós, que vão ser decapitados por causa do quê? Pelo anticristo, né? Porque no final dos tempos, quando Jesus voltar, é o anticristo que vai estar decapitando, mas essas pessoas não aceitaram Jesus como rei, então vão morrer. Agora, tem outra coisa aqui também. Essa questão das 10 minas, das 5 minas e aquele que guardou no lenço, é assim, o que Deus deu para nós temos que granjear, se esforçar, multiplicar, fazer coisas para o reino, amar, granjear os talentos. Agora, aquilo que você não está usando, ele fala para colocar no banco, eu tenho feito assim, por exemplo, se eu tenho um livro que eu não estou usando, eu dou para uma pessoa que vai precisar usar. Por quê? Porque como eu não vou usar aquele livro, aquela pessoa usando, o que ela granjear vai ser como uns juros que vai acontecer para a minha vida. Então, aquilo que você tem, que você não está usando, você dá para alguém que vai usar, que é como se você estivesse colocando num banco, entendeu? Então, é assim que Jesus manda a gente fazer. Tem uma época que a gente parece que a gente está granjeando bem os talentos, espiritualmente, né? Como eu já tenho 40 anos de crente, e tem uma época que parece que você não está granjeando nada. É complicado, porque isso tem que considerar a vida inteira. Agora, como nós estamos no final dos tempos, parece que muitas coisas estão mais ponderadas no final. O final parece que está decidindo muita coisa, sabe? E aí eu fico preocupado, por quê? Porque, por exemplo, quem está partindo com o Senhor, que nem partiu lá o Adalto Lourenço, aquele irmão lá, cientista que morreu, com 66 anos, pronto, está tudo certo. Mas até a volta de Jesus... Meu Deus, pastor, não sabia que ele morreu, ele faleceu? Faleceu hoje. Faleceu hoje, 66 anos. Gostava dele, eu tinha lido bastante coisa. Eu gostava muito dele também. Então, o que aconteceu? Essas pessoas que estão partindo aí, elas já tiveram uma história com Deus, então tá tudo certo. Creram, foram fiel até o fim e tal, guardaram a palavra de Deus, tá ótimo. Mas à medida que nós estamos se aproximando do fim, muita coisa ainda está sendo assim disputada, sabe? A gente tem que ficar atento para a gente não entrar nessas disputas que estão no mundo, porque aí a gente tira o foco de Jesus e se desvia, né? E aí é perigoso. Embora eu acho, e é a minha opinião, eu posso estar errado, como eu falo, eu creio na construção que Deus está fazendo em nós, né, que é um edifício. Então, não é porque ficou uma vidraça quebrada
que Deus vai jogar o prédio fora. Ele vai lá e troca a vidraça. Então, se na última hora deu uma coisa errada, né, eu creio que Deus conserta. Então, eu entendo como Jesus se relaciona com a Eren, que o relacionamento principal é de amor, como o pastor João sempre fala, o principal é de amor, e por amor você faz as coisas que Deus se agrada. Se você for pensar num relacionamento com Deus sem ser por amor, só você quer cumprir os mandamentos, você quer ser fiel, você quer isso, quer aquilo, vai ser que nem duas pedras do imã, sabe? Quando você quebra e você tenta juntar, elas não se colam mais. Por quê? Porque a força que você vai fazer para querer cumprir os mandamentos, se ela não tiver a atração do amor a Deus, você força a ser bom, você força a ser melhor e não consegue. Você vai e volta, você aperta o imã separa de novo. Então, eu creio que a base de fazer os mandamentos é ter esse sentimento de amor, de apego a Jesus, de amor mesmo, né? Independente do que está acontecendo na sua vida. Eu penso assim, é uma opinião minha. Porque assim, quando o pastor João começou as lives, e eu não conhecia ele fazia os comentários aqui, uma vez ele falou assim, por que a gente não adultera? Por que a gente não tem 2, 3 mulheres? Aí eu defendia da maneira assim, eu falava, não, pastor, porque é errado, você vai criar uma consequência ruim, a sua esposa vai sofrer, seus filhos vão sofrer e tal. Aí ele falou assim, não, eu não faço porque eu amo a Deus. Aí eu percebi que eu estava usando o certo e o errado como critério. Era bom, mas não era o melhor. Quando eu descobri que se eu usasse o amor a Deus como critério para não fazer as coisas erradas, não o certo e errado, mas o critério do amor, eu subi de grau, entendeu? E eu gostei muito disso que eu aprendi com o pastor João, entendeu? Porque antes eu não fazia as coisas erradas por um critério de certo e errado, de consequências. Aí eu me prendia, me privava. Então eu tinha que comprimir o meu coração para não fazer o errado. Para o meu coração não desejar as coisas erradas. Então, eu estou indo pelo amor. Mas mesmo assim, ainda a gente tem, a natureza humana é muito, muito complicada. Só Deus que pode nos entender e só Deus que pode cercar a nossa vida. Então a gente pede para o Senhor cercar nosso coração, né, circuncidar, né, como diz, né, circuncidar ficar fazer um círculo em volta, né, para nos proteger, porque senão a gente realmente cai nas paixões desse mundo. Pode conversar aí, quem quiser comentar alguma coisa, pode comentar, que vamos mudar de assunto aqui. Ninguém vai comentar? Vamos. Não, glória a Deus, né, pastor Lucas, é verdade. Porque tudo que a gente, né, na verdade é assim, né, pastor, porque a gente não gosta de fazer as coisas erradas por amor a Deus mesmo, né? Então, esse é o melhor critério, né? A gente não quer fazer para agradar ele, né? A gente quer agradar ele, né? Então, sem dúvida, Deus vê isso, né? Ele vê, por exemplo, né, quando o Senhor mesmo, né, pastor, tinha aquela vontade de não pecar, não fazer as coisas erradas, né? O Senhor Jesus já vê isso como um ato de amor, né? Amém. Porque eu acho que isso está totalmente ligado com a salvação, né? A questão das pessoas praticarem atos e frutos de não querer desagradar a Jesus, né? E isso é o amor, né? E isso é a fé, e é isso que salva a gente, né? A questão da gente não querer desagradar o Senhor, né? Eu acho que isso que mantém a pessoa salva é a fé, né? Agora, a hora que a pessoa, sei lá, se descamba totalmente, não quer nem mais saber de Deus, nada, aí é outra coisa, né? Mas enquanto a gente está buscando, que a gente quer agradar a Ele, né? Como o pastor João fala, é isso mesmo. É a questão do amor, né? O amor é aquele que faz tudo, né? Que faz tudo mesmo. E tá ligado com a nossa salvação aí, sem dúvida, né? Em nome de Jesus. Né? Pode falar, profeta. É Deus fazendo cumprir o chamado, né? No caso, o pastor Lucas, o discernimento das palavras bíblicas, né? De coisas que o
O Senhor revelou Deus revelou para você. E você passa para nós. Uma coisa o pastor Jones, pastor João, Deus fazendo um chamado na vida de cada um. Entendeu? De profeta. Então a pessoa confessa e a gente ora, jejua em cima e fala para Deus. Quando a vontade dele é resolver, aí ele resolve. Você comentando com o Senhor a palavra que foi falada e o Senhor resolve aquilo. Então, assim, Deus ele cumpriu o chamado na vida de cada um, né? Em nome de Jesus. Nós estamos aí para cumprir a vontade de Deus. Amém? Amém. Teve uma irmã que teve uma visão comigo, essa mesma irmã que teve a visão do bode, sabe, lá, que quando o profeta não tinha entrado aqui, a gente estava conversando com a irmã, teve uma visão de um bode, eu lutando contra um homem que era metade bode, metade homem, que eu venci. Essa mesma irmã, ela teve uma visão que disse que estava no final dos tempos, eu era chefe de um hospital. Aí vinha todos os enfermeiros médicos com as doenças de todo mundo. Aí eu pegava e falava, ó, o tratamento desse é esse, o tratamento desse é esse, aí vinha outro, ó, o tratamento desse é esse, desse. Eu distribuía a lista de tratamento que cada um tinha nas doenças. Eu creio nessa promessa porque durante esses 40 anos eu passei de todo tipo de problema que vocês podem imaginar. Então, é como se eu estivesse sendo treinado para todo tipo de doença espiritual, doença material, qualquer coisa. E eu espero essa promessa se cumprir. Agora, uma coisa que eu fico assim, esperando de Deus também, é que eu veja toda a grandeza de Deus que está prometida na palavra. Olha só, vamos ver lá, vamos fazer a lista. Primeiro, a nossa transformação, o nosso corpo, que é uma grandeza maravilhosa. Ir para o céu, ser arrebatado. Ver a face de Deus, estar na frente do trono de Deus. Ver o milênio. E depois ver, depois do milênio. Se a gente perder isso, meu Deus, a gente perdeu tudo. Por quê? Porque não é casa, não é carro, não é fazenda, não é sítio, não é chácara, não é nada que é bom. Por quê? Isso é uma coisa efêmera, é uma circunstância que você precisa, mas não é a vida eterna. A vida eterna está naquilo que está por vir. É né? Uma coisa futura e maravilhosa. Né? Que se você perder, ou a companhia de Deus, principalmente, a companhia dos irmãos no céu, a companhia de Deus é a coisa mais importante, eu vejo assim, então eu não quero perder, porque eu quero estar lá, eu quero estar vivo, eu quero estar enchendo, então isso também me motiva muito para eu ser fiel, né, e eu penso dessa forma, né, a maneira como eu penso, assim, eu sempre tenho aberto meu coração, tenho contado aqui como que sou, né, só que assim, eu tenho essa perspectiva, mas na prática, tenho minhas lutas, muita luta mesmo. Vamos lá. Só tem mais um comentário, porque a voz de Deus é sutil, né? Sutil, e aí quando ele mostra algo na sua vida, surpreende. Às vezes você pensa alguma coisa, e o Senhor resolve aquilo, e aí depois ele vem e fala assim, você lembra que você pensou isso? Então, assim, também já aconteceu isso aí para mim. Que nem esse negócio da chácara aí, eu tô aqui na chácara, já tive muito déjà vu, né? Todo mundo sabe que seja déjà vu. Aquela cena que você acha que você já viveu, né? Eu já tive vários déjà vu aqui. Então, eu não sabia que eu ia ter a chácara. Por quê? Porque eu tinha tido um sonho que eu tinha comprado uma chácara, mas eu tinha esquecido. E eu não lembrava que eu tinha sonhado. Quando eu estava aqui, foi que eu lembrei. Eu falei, nossa, Deus está cumprindo. Então, o que está acontecendo? Eu estou achando, minha opinião, que o inimigo está no meu encalço e ele quer impedir as promessas de Deus. Então, Deus está dando o sonho e está dando de eu esquecer, para quando ele cumprir, ele lembrar só quando cumprir, entendeu? Porque eu acho que eu conto muito, ou eu dou muito brecha, e é para Deus, como é que fala? Proteger as promessas para que se cumpra. É uma coisa que eu entendi. E a questão do déjà vu é bem interessante, eu tenho muitas vezes também. E eu acho ótimo quando eu tenho. É uma coisa incrível, incrível. Parece que você já viveu aquilo assim, sabe? Uma coisa tremenda. Eu acho que eu estou indo no lugar certo, no caminho certo. Pode falar. E tá, viu, pastor? Porque um dia o senhor comentou que se fosse da vontade de Deus, vocês iam comprar uma chácara um dia, então. Fala para Deus que está fazendo cumprir, amém? Amém.
Não, o meu plano aqui, irmãos, é o seguinte: o mundo vai entrar numa confusão, num caos. Todos nós vamos ter que nos proteger. Todos nós. Você, o pastor Jones, todo mundo vai ter que se proteger. Se você for morto porque testemunhou de Jesus, glória a Deus, você morreu, ganhou seu galardão. Se você ficar vivo, né, até o fim do arrebatamento, até a hora do arrebatamento, você vai ter que se proteger. Agora, o que vai acontecer? No meu caso, eu penso o seguinte: eu estou aqui, lá, e Deus fala assim, ó, vai lá na cidade agora e pega uma pessoa que está assim, 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 vai lá e prega. Eu vou lá e vou me meter no meio da confusão. Aí o Senhor falou assim, agora volta e se esconde. Entendeu? Porque todos nós vamos ter que nos proteger. Não é o fato de eu estar numa chácara que é melhor ou pior. Algumas coisas vai ser mais difícil e algumas coisas vão ser mais fáceis. É uma troca. Né? Então é uma troca. Como eu quero, vamos dizer assim, estar atento para o que está acontecendo, né? Como eu me envolvo muito fácil, eu acho que essa chácara, para mim, me ajuda a ficar de olho nos acontecimentos do mundo. Teve um dia que eu trabalhei à noite, eu cheguei em casa cansado, sabe assim, esse trabalho de porteiro à noite no condomínio não é fácil. Estudante, né? Eles não param a noite toda. Casa cansado, e aí eu orei lá e o Espírito Santo falou assim, é pra você ir lá na praça de Berrão, chama a Praça Balbulela, e levar a palavra para uma moça, ela vai estar sentada de frente à igreja. Eu falei para Deus, nossa, estou tão cansado. Aí o Espírito Santo falou, você pode me obedecer? Eu falei assim, eis-me aqui. Aí eu fui, sabe assim, você vai colocar dúvida, o inimigo vai colocar dúvida no caminho. Eu cheguei lá na praça justamente do jeitinho que o senhor falou, tem uma moça sentada no banco, em frente à praça. E aí eu falei as palavras que o senhor pediu para mim falar para ela, e ela agradeceu, ela falou assim, nossa, e minha mãe está lá dentro da igreja, eu estou aqui fora, estou afastado, eu vou voltar agora para Deus. Glória a Deus. Obedecer, né? Amém? Amém. Vamos lá, vamos continuar então. Saída de Jericó. Primeiro mês, 4028 depois da criação, 28 de abril da nossa era, semana 62. Mateus 20, 29, Marcos 10, 46b e Lucas 19, 28. Quando eles deixaram Jericó, porque aquele encontro lá foi na casa de Zaqueu, foi em Jericó, tá? Uma grande multidão seguiu. Yeshua deixou Jericó com seus discípulos e uma grande multidão seguiu. Tendo falado essa palavra, ele foi em frente, subindo para Jerusalém. Aí, aparece 2 cegos para ele. A cura de 2 cegos ao se aproximar de Jerusalém. Primeiro mês e tal. É porque ele foi dividindo em eventos, né? Por isso que repete de novo, tá? 3 registros do Evangelho mencionam o mesmo evento, a cura de 2 cegos. Em cada registro, um dos cegos, o filho de Timeu, é citado literalmente. Ele é o foco do registro de Marcos e Lucas. Mateus e Marcos afirmam que a cura dos cegos ocorreu depois que Yeshua deixou Jericó para ir para Jerusalém. Enquanto a versão Almeida de 1911, o Evangelho de Lucas, afirma que a cura dos cegos ocorreu quando Yeshua se aproximava de Jericó. 2 pares de cegos que falaram as mesmas palavras foram curados em 2 dias diferentes. Ou existe uma resposta razoável para essa aparente contradição. Ou seja, ou ele curou 2 quando ele chegava e 2 quando ele estava saindo, ou tem uma outra explicação. Vários manuscritos gregos antigos do Evangelho de Lucas afirmam que Yeshua estava se aproximando de Jerusalém, não de Jericó, tendo passado algum tempo Zaqueu e curando o primeiro cego quando essa cura ocorreu. Então, deve ter tido uma confusão. É o seguinte, como ele saiu de Jericó e estava indo para Jerusalém, então foi na saída de Jericó e se aproximando de Jerusalém. Alguém deve ter confundido que estava se aproximando de Jericó. Então deve ter tido uma confusão aí na hora de fazer esse relato, tá? Mas o que ele está dizendo é que o mais certo é que foi na saída de Jericó e se aproximando de Jerusalém. Mateus 20, 30, 34, Marcos 10, 46, 52, Lucas 18, 35, 43. E 2 cegos que estavam sentados à beira da estrada, quando ouviram que Yeshua estava passando, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu vou até fazer um comentário depois sobre essa palavra aqui, tá? E o povo repreendeu para que eles se calassem, mas eles clamaram mais.
dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E parando, Yeshua o chamou e disse, o que vocês querem que eu faça? Disseram-lhe, Senhor, abra-nos os nossos olhos. Então Yeshua, compassivo, tocou os seus olhos imediatamente, eles recuperaram a visão e eles seguiram. Então preste bem atenção aqui. Todo mundo que estava seguindo Jesus, tem algumas pessoas, podia ser que tivesse algumas pessoas que não entendiam que Jesus era o descendente prometido de Davi, né? Os fariseus, por exemplo, não entendiam que ele era o descendente prometido de Davi. E esse cara era cego, mas ele sabia que Jesus era o descendente de Davi, então ele era um Messias prometido. Então ele enxergava espiritualmente, só não enxergava materialmente. Então para ele clamar filho de Davi, ele estava entendendo quem era Jesus. E por isso ele recebeu um milagre, porque quando ele entendeu quem era Jesus, ele pôde clamar e receber, que é o que tem que acontecer com o povo no mundo, é entender quem é Jesus. Quando as pessoas entendem quem é Jesus, clamam para ele. Não vai clamar para Maria, nem para o Santo, coisa do tipo. E as pessoas estão cegas espiritualmente por causa disso, porque não entendem quem é Jesus, e esse cego entendia. Aqui novamente o mesmo relato. Deixando Jericó, Yeshua e seus discípulos e uma grande multidão, o cego Bartimeu, filho de Timeu, Bar em hebraico é filho, né, por isso que chama filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada mendigando, e ouvindo que era Yeshua de Nazaré, ó, outra coisa que eu tenho que falar para vocês, que eu já falei aqui, mas eu sempre tenho que bom repetir, ele não era nazareno, Nazireu não podia tomar vinho e tinha cabelo comprido. A Igreja Católica colocou Jesus como Nazireu, que ela confundiu de Natzaré. Natzaré no hebraico é renovo, e Nazireu é um voto que você faz. Então Jesus não tinha cabelo comprido e ele tomava vinho. Então ele não podia ser Nazireu, só que aí a Igreja Católica distorce. Tá? Ele era Natzaré. Natzaré é renovo. Tá? E era chamado Nazareno, que não era Nazireu. Nazireu é uma coisa, Nazareno é outra coisa. Tá? Mas isso, tem que estudar a palavra de Deus para entender, porque aí é quando você pega, né, a falsificação da palavra, né, que as igrejas e algumas igrejas fazem aí. Ele começou a gritar e dizer, Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele calasse, mas ele clamava muito mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Yeshua, parando, mandou chamá-lo, e chamaram o cego dizendo, tenha confiança, levanta, ele te chama. Então ele jogando fora sua capa, olha aqui, ó, aqui parece com aquele negócio de Elias, né? Levantou-se e foi Yeshua, porque quando foi que Elias jogou a capa? Quando ele estava mudando a condição da vida dele, né? Levantou-se, foi Yeshua, e Yeshua respondendo disse, o que você quer que eu faça com você? O cego disse, mestre, que eu recupere a vista. Por que ele só pediu para recuperar a vista? Porque ele já sabia que Jesus era o Messias. Ele não ia pedir salvação. Por que ele não ia pedir salvação? Porque ele já cria. Ele não precisava de salvação. Porque ele já cria. Quem crê em Jesus será salvo. Yeshua, vai, a tua fé te salvou. Aí Jesus confirma a salvação dele, ó. Imediatamente ele recuperou a visão e está seguindo Yeshua pela jornada. Então, quando Jesus encontra uma pessoa que tem fé nele para salvar, ele confirma essa fé. Aconteceu que Yeshua estava se aproximando de Yeshua, um homem cego estava sentado na estrada mendigando. Quando ele ouviu a multidão passando, perguntou o que era aquilo. E eles disseram que Yeshua de Nazaré estava passando. Então ele clamou, dizendo, Yeshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso que na frente o repreendiu para que se calasse, mas ele clamou muito mais. Ó, tá vendo? Ele não parou quando as pessoas tentaram impedir ele. Por que eles queriam impedir? Porque ele achava que era um homem desprezível, uma pessoa cega, né, estava só incomodando, né? Ou talvez um outro motivo. Tem misericórdia de mim. Yeshua, então, parando, ordenou que trouxesse sua presença. Porque Jesus ouviu, ó, filho de Davi, isso tocou o coração de Jesus. Ordenou que eu trouxesse presença. Quando ele perguntou, dizendo, o que você quer que eu faça? Ele disse, Senhor, que eu receba a vista. E Yeshua disse, recebe, tua fé te salvou. Imediatamente ele viu, seguiu, e o seguiu, ó. Tá vendo? Ele passou a seguir a Jesus. Glorificando em Jeová, e todas as pessoas, quando veem isso, louvarem Jeová. Entendeu? Então é muito bonita essa passagem aqui, eu acho muito interessante, porque ela fala sobre a cegueira espiritual, né? Ok? Alguém quer fazer algum comentário aí? Vamos passar para outro assunto. Quando eu vou mudar de assunto, eu peço um comentário, sempre para ajudar a melhorar a aula. Pode falar.
Pois é, pastor Lucas, é verdade que a questão da cegueira espiritual, né? Olha, é que Deus confirma as coisas, porque o Espírito Santo estava falando comigo sobre isso, sobre a cegueira, né? Espiritual da gente. Que muitas vezes a gente tem reações automáticas, tipo, a gente reage automaticamente às coisas, né? E o ser humano tem esse costume, né? Né? Então se acostuma com aquele negócio, né? Aí o Espírito Santo, o que ele faz? Ele começa a tratar, né? Aquela área, aquela situação, para a gente mudar, né? Mudar a nossa reação, melhorar ela, né? Agora, a cegueira espiritual é isso, é quando você faz uma coisa automática que você nem escuta o Espírito Santo. Né? Também. Né? Acontece com a gente, isso aí acontece, ainda mais quando a gente vem do mundo com isso, cheio de costumes e ideias e coisas na cabeça, né? E o Espírito Santo vai mudando a gente nisso. Amém. E ele vai, né, vai melhorando as nossas reações, né? Quando você cai, levanta, você se decepciona com as suas reações erradas, aí você fica treinado, você começa a falar, não vou mais reagir desse jeito, vou esperar Deus me guiar, né? E é isso, é ouvir o Espírito Santo, né? Que a questão da salvação tá aí, é o amor, é ouvir o Espírito Santo, né? É isso. Respeitar o Espírito Santo, isso aí. Enquanto a gente fizer isso, a gente tá salvo, né? A gente é um filho que tá agradando, né, pastor Lucas? É aquele filho que tem aquela vontade de agradar o seu pai, né? E o pai vê isso, o pai consegue perceber, né? E eu acho que a salvação, a fé, tá tudo ligado a isso, né? Não é porque você, né, passou o sinal vermelho, sem que, né, tá lá, e foi atropelado, e bateu e morreu, que você vai pro inferno, né? Qual pai que faria isso com um filho que sempre agradou ele, né? E todo pai sabe que o filho erra, todo pai sabe que comete erros, né? Qual pai que não sabe disso? Todo pai sabe. Mas o pai continua amando porque o pai sabe que o filho quer, que aquele filho está querendo agradar ele, né? Quer dizer, Amém. Coisa linda, né? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Yeshua no Cordeiro Pascal, de 1 ano de idade. Bom, se ninguém tem mais o que comentar, vamos continuar. Quer comentar alguma coisa, irmão João Batista? Vamos lá. Este ano o Cordeiro Pascal seria abatido na tarde de quarta-feira. Veja só, 28 de abril foi o 14º dia do primeiro mês. Esse mês aqui, vai dar, esse ano agora, a Páscoa vai cair mais ou menos dia 24, 25, né? Ou 21, dependendo de quando começou o primeiro dia do mês, né? Então, eles estavam achando que esse ano a Páscoa ia começar no dia 7, né? Mas a Páscoa parece que começou no dia 11 ou dia 12. Então, até o 14º dia, que vai dar 21 até 25. Então, aqui, ó, você veja que lá naquela época, caiu no dia 28, né? A festa dos pães asmos queria, no mesmo dia, ao pôr do sol, que é logo o dia seguinte, tá? Porque a Páscoa é só um dia e a pães asmos já é no dia seguinte. Os primeiros frutos da cevada, que chama bicurim, seriam colhidos após o pôr do sol do sábado, 1º de maio, e apresentado no templo na manhã seguinte. Então, veja só, do dia 28, aí vem 29, e já no dia 1º de maio, né, 30, 3 dias depois, ó, já começa a aparecer os frutos apresentados no templo. Então, quando houver a transformação aqui, né, as pessoas forem transformadas, que vai ter a Páscoa agora, né, a Páscoa judaica, não a Páscoa essa católica que teve, não, a Páscoa judaica vai acontecer aqui de 21 a 25, vamos dizer. 3 dias depois, se for cumprir esse ano, 3 dias depois as pessoas serão arrebatadas, né, os transformados até o templo, para serem apresentadas como primícias. Então tem que ficar atento. Tá? É também o dia da contagem de Homer. Essa contagem de Homer eu nunca entendi direito, mas você vai contando as semanas, em ordem decrescente ou crescente, eu não me lembro. Até chegar na festa do Shavuot, que é 49, né, 7 vezes 7, mais um dia, né, que é
é o dia após o 7º Shabat. Você, depois do dia após o 7º Shabat, dá os 50, que é chamado de Pentecostes. Eu acho que eles fazem uma contagem regressiva com o Homer, né? Ouviu falar uma coisa assim? É uma contagem regressiva. Homer parece que é um medidor de azeite, é um medidor de alguma coisa. Ou semente, alguma coisa assim, não sei se é semente, não me lembro. Tá? Então vamos lá, a Páscoa está chegando, os peregrinos vêm de longe. Então preste atenção que o Senhor vai cumprir o calendário dele conforme ele cumpriu o calendário lá quando Jesus estava aqui. Deus é exato no calendário, tá? Então fique atento. A Páscoa está chegando. Nós estamos de 2024 até 2027, que dá 3 anos e meio. Lucas, o que falta são cumprir as festas de outono, né? As de primavera já foram tudo, né? Falta as de outono agora. Isso. Então, nós estamos nesses próximos 3 anos e meio, qualquer ano desses 3 anos e meio pode cumprir. Se não cumprir esse ano, pode ser o ano que vem. Se não cumprir o ano que vem, o próximo até dá os 3 anos e meio. Tá bom? Páscoa está chegando. Os peregrinos vêm de longe para se preparar para a Páscoa e a festa das Matzot. Matzot, né? Líderes religiosos monitoram diligentemente a chegada de Yeshua para prendê-lo. Então, eles ficaram vigiando, sabia que Jesus era judeu, que ele ia ter que cumprir o rito judaico de vir festejar a Páscoa, então já estavam preparando a armadilha para ele. Primeiro mês, 4.028, 28 de abril. E ele foi lá por causa disso, porque ele falou para os discípulos, né? Lá nós já lemos isso, que é necessário que o Filho do Homem seja morto e tal, sofra na mão dos homens e tal, seja maltratado. Ele já foi lá para cumprir a Páscoa mesmo, é uma coragem aí, né? Um homem normal, sabendo que vai morrer, vai na cidade que vão matar ele. Só Deus mesmo, né? Primeiro mês, 4.028, 28 de abril. Semana 62, João 11, 55, 57. E Pessah estava perto, né? E muitos subiram daquela região para Jerusalém antes da Páscoa, para fazer Tevilá. Tevilá era um batismo que eles faziam todo ano para purificar-se dos pecados e oferecer os sacrifícios. Enquanto a gente se batizou uma vez só, porque creu em Jesus, né, os judeus se batizavam todo ano, entendeu? Esse Tevilá aqui. Então, o que acontece? Como o sacrifício deles só valia um ano, ele tinha que fazer 9 sacrifícios e fazer a batismo de novo. O de Jesus só foi uma vez por todas. Por isso que o nosso batismo é uma vez só. Eles estavam procurando por Yeshua, enquanto eles estavam no templo, eles se perguntaram, o que vocês acham? Ele não virá à festa? O chefe dos sacerdotes, né, Coanim, e dos fariseus, Pruxim, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, deveria informar para que o levassem. Já estava tudo preparado. Chegando a Betânia, Betania, Yeshua instrui seus discípulos. O que é Betania? Uma cidade onde fica a casa de Lázaro e de Maria, bem próxima de Jerusalém, tá? Tipo 2, 3 quilômetros, eu não me lembro direitinho quanto que é. Parece que Belém está a 8 quilômetros de Jerusalém, agora essa daqui está bem pertinho. Eu fui lá em Jerusalém, mas não fui nessa Betânia, então não sei. Para obter um jumento que se necessário na manhã seguinte. 9º dia do primeiro mês de Aviv, Aviv quer dizer de vez, né? Quando a fruta está de vez, lá no Nordeste, no hebraico chama Aviv, que está quase amadurecendo. 4.028, sexta-feira, 23 de abril do ano 28 da nossa era. Semana 62, dia 433. Então, Jesus já está com 433 dias. Segundo Michael Rood, Jesus cumpriu 70 semanas. 7 vezes 7 dá 49, 490, ó. Está bem próximo aqui, ó, dele terminar o ministério dele. Mas Jesus falou para Eren que ele cumpriu 3 anos e meio. Aí eu não sei como é que resolve esse problema. Né? O próprio Jesus falou que cumpriu 3 anos e meio. Na Erim está aos 3 anos e meio. Tá. Isso aí é outra discussão que fica, né, pastor? Porque tem um vácuo, o Michael Rood descobriu que tem um vácuo no ministério de Jesus que não está preenchido com nada. E para onde ele foi? Foi para a Índia? Veio aqui para a América do Sul pregar o evangelho? Tem gente que fala que ouve. Ou são coisas que não estão descritas, né? Mas o argumento do Michael Rood também é interessante, né? E por que, é um mistério, por que os discípulos não iam escrever? Os místicos dizem que ele foi para a Índia.
Os outros dizem que ele veio para a América do Sul. A gente não sabe, pode ter vindo. Não pode não ser absurdo, não. Porque às vezes a gente acha que uma coisa é absurda, daqui a pouco é um mistério que se revela. Mas ele falou que foi 3 anos e meio. Então, como ele não sabe explicar, ele deixou a contagem desse jeito. Mas quem viveu foi o próprio Jesus, né? Então, vamos acreditar nele. O Marco Ruth pode estar errado, não sabe por quê, né? João 12, 1, Marcos 11, 1, 6, Lucas 19, 29, 34, Mateus 21, de 1 a 7. 6 dias antes da Pessá, Yeshua veio a Betânia, onde Eliezer, que é Lázaro, né, morava. Este era aquele que estava morto, a quem ele ressuscitou dos mortos. Vocês vão prestar atenção que os judeus mataram Lázaro. Ele morreu de doença e depois ele ressuscitou e depois mataram ele. Vamos prestar atenção aí que vocês vão perceber. Olha a maldade dos judeus. João 11, 15, 55, 1 diz: a Páscoa dos judeus. Isso minimiza a festa por não colocar em maiúsculo o nome próprio Páscoa, ignorar as escrituras que declaram ser uma festa de Jeová, e não uma festa dos judeus. Então, o Michael Rood, ele denuncia que o pessoal que mexeu na Bíblia, né, para justificar os 3 anos e meio, colocou a Páscoa dos judeus, devia ter colocado com letra maiúscula, porque era uma festa de Deus, uma festa importante, não podia menosprezar. Pelo contrário, aqui a hebraica, né, RVH, Rainha Valéria, hebraica, colocamos a palavra festa em maiúsculo quando se refere a uma das festas de Deus, mas mantivemos as festas em letras minúsculas quando se refere a um jantar suntuoso. Então ele faz a diferença entre as festas, colocando em maiúsculo quando é festa de Deus. Quando se aproximavam de Yeshua perto de Beit Pagé, e a Betânia, na frente do Monte das Oliveiras, Yeshua enviou 2 de seus discípulos e disse: vá para a aldeia que está à sua frente, e assim foi. E assim que entrar, você encontrará um jumentinho amarrado, em que nenhum homem montou. Desamarre e tragam. E se alguém te disser: por que você faz isso? Diga que o Senhor precisa disso, e então ele o devolverá. Eles foram encontrar o jumentinho amarrado do lado de fora da porta, na curva da estrada, e o desamarraram. Do mesmo jeito que o Senhor falou. E alguns que estavam ali perguntaram: o que está fazendo ao desamarrar o jumentinho? Ele disse. Então contaram como Yeshua havia ordenado, e eles deixaram ir. E aconteceu que quando ele, agora vamos repetir de novo, aqui esse é um relato de Marcos, agora de Lucas. E aconteceu quando ele chegou perto de Beit Pagé, né, em Betânia, ao monte chamado Oliveira, enviou 2 de seus discípulos dizendo: vai à aldeia de fronte, e quando entrares nela encontrará um jumentinho amarrado, no qual nenhum homem jamais montou. Desamarrar e o traga. E se alguém perguntar: por que desamarra? Você vai responder a ele assim: porque o Senhor precisa dele. Foram então os que haviam sido levados e acharam como ele lhe disse. E quando eles estavam desamarrando o jumentinho, seus donos disseram: por que você está desamarrando o jumentinho? E disseram: porque o Senhor precisa dele. Agora Mateus, né? Foi Marcos, isso, Mateus. Quando se aproximaram de Jerusalém e viram a Beit Pagé, né, ao Monte das Oliveiras, Yeshua enviou 2 discípulos dizendo: ide à aldeia que está em frente de vocês, e logo achareis uma jumenta atada e um jumentinho com ela. Ó, tá vendo? Mateus já diz que tem um jumentinho junto com a jumenta, o outro só falava que tinha um jumentinho. São detalhes, né? Na lei policial, quando vocês investigam um crime, quando o depoimento é verdadeiro, a ciência forense, né, diz que os depoimentos perdem detalhes, certo? Quando as pessoas combinam que vão falar exatamente a mesma coisa, quando todo mundo repete igual, aí sabe que foi combinado, tá? Por isso que o depoimento é verdadeiro, porque eles perdem detalhes. É normal perder detalhes num depoimento, tá? E logo você achará a jumenta atada e um jumentinho com ela, desamarra e traga para mim. E se alguém disser: o Senhor precisa deles, em seguida enviá-los. Não sei por que está traduzido desse jeito, mas tudo isso aconteceu para se cumprir o que o profeta havia dito quando disse: diga à filha de Sião: eis que teu rei vem até você, justo Salvador, humilde, montado em um jumento, filho de jumento. E os discípulos foram e fizeram como este ordenou, e trouxeram a jumenta e o jumentinho. Tá? Então aqui tem um comentário que diz assim: Beit Pagé, casa de figos, em flor. Isso é especialmente relevante quando a figueira é amaldiçoada. Então está fazendo referência a Israel. Betânia
é casa de aflição. Então, Jesus está profetizando a aflição que ele vai fazer, vai passar. Aí tem uma tradução direta da profecia hebraica de Zacarias 9:9, a versão grega e portuguesa simplesmente parafraseia esse versículo. Então, essa citação aqui, que eis que teu rei vem até você, justo salvador, humilde, montado de jumento, é de Zacarias 9:9. Se alguém quiser conferir, vamos lá conferir, vamos. Viu, pastor Lucas? Eu tava refletindo agora uma coisa, né? Porque o Michael Rood descobriu uma coisa muito interessante, que os relatos, né? Os relatos, eles dão 70 semanas, né? Ele descobriu isso. Agora, talvez pode ter sido mais, pode ter sido, tiveram momentos que não estão registrados, pode, alguma coisa assim, outros momentos, de repente, só de uma confraternização, de um descanso que eles tiveram, que eles, tipo, acharam melhor que não, né? De repente o Espírito Santo achou melhor, não precisa, tem coisas que não precisa relatar. Mas esse negócio do Michael Rood é interessante, ele descobriu que os relatos vai dar 70 semanas. Isso é um mistério. Isso já é um mistério. Isso é um mistério. Né? Com certeza. Pois é. Então, exatamente o que está escrito lá, eu conferi lá em Zacarias 9:9, é exatamente essa profecia que se cumpriu. Miriam unge a cabeça e os pés de Yeshua. Miriam é a Maria, e essa Maria, ela é a irmã de Lázaro. E ela não tinha uma boa fama para os judeus, né? Porque quando eles falam lá, se soubesse quem é essa mulher, né? Não, mas era uma mulher, assim, pecadora, no caso, né? Mas que tinha um grande amor por Jesus. E por isso que Jesus fala assim, aqui muito perdoado, muito ama. E hoje, de manhã, eu entendi um pouco do que significa isso. Realmente é uma coisa espetacular isso. Vamos lá. Na casa de Simão, em Betania. Então, ele foi lá, antes de ir para Jerusalém, ele ficou, jantou na casa desse Simão, não foi para a casa de Lázaro, e a Maria foi procurar ele lá na casa do Simão, tá? Começando o Shabat, no 10º do primeiro mês, 4028, noite de sexta-feira, 23 de abril, né, do ano 28 da nossa era. Então, o nosso 23 de abril aqui vai dar quando? Nossa, vai dar na terça-feira, lá foi na sexta. Embora João registre a hora do evento, Mateus e Marcos apresentam esse evento mais tarde na narrativa, no momento em que Judas faz o acordo de traição com o principal dos Coaninos, nota 17, após o evento 178. Esse incidente ilustra que Judas não era apenas um ladrão, mas que havia deixa eu ver o que é, uma rivalidade crescente contra Yeshua, e que, somado à sua desonestidade e o desejo de aparecer, o levou à traição. Então, Judas queria se autopromover, né, como que está dando aqui pelo Michael Rood. Então, vamos ver a parte de João, que fala exatamente o que aconteceu no jantar. Então, em João está bem detalhado, depois tem Mateus e Marcos. Vamos lá. E fizeram ali em Betânia uma ceia para Yeshua. Então, já foi feito especialmente para ele, né? Marta serviu e Eliezer foi um dos que se sentaram à mesa com ele. Então, Miriam pegou uma libra de perfume de nardo puro, de muito valor, e ungiu os pés de Yeshua, né? Então, eu acho que elas foram lá na casa do Simão, né, ajudar nesse almoço, porque aqui está falando que foi, aqui no começo, foi o jantar na casa do Simão, né? Vamos lá. E ungiu os pés de Yeshua e enxugou com seus cabelos. Uma libra de perfume. Uma libra, não me lembro quanto que é, mas parece que é meio quilo, tá? É muito perfume. E a casa se encheu de cheiro de perfume. Então as pessoas guardavam esses perfumes porque elas vendiam, que nem hoje. Sabe quanto que está o litro de azeite? 500 ml está quase R$50. Então o pessoal, se junta azeite e começa a vender azeite, porque é tipo uma poupança, tá? Então eles faziam tipo isso. Teve uma época que o açúcar também foi tipo uma poupança. Eu comprava açúcar e vendia, tá? Muito caro.
E a casa encheu-se de perfume. E um dos seus discípulos disse, Yehudas Iscariote, né? Craiote, filho de Shimon. Então era o filho do cara dono da casa, né? Ele foi jantar na casa de Shimon, e Yehuda era filho dele. Então foi por causa de Judas que ele foi jantar lá. Quem o havia de trair? Porque este perfume não foi vendido por 300 denários. 300 denários é o trabalho de um ano. Um denário é o trabalho de um dia. Quanto que é um dia de um pedreiro? Tem pedreiro que está cobrando R$180 por dia. Tem pedreiro que está cobrando 150. Então você multiplica por 300. Vamos multiplicar aqui. Vamos pegar um pedreiro aqui, que é uma profissão simples, né? 300 vezes, vamos colocar o mais barato aqui, o pedreiro mais barato, 150. R$45 mil. Você é doido. Olha quanto custava esse perfume. R$45 mil. Meu Jesus. Isso é uma fortuna. Mas ele disse isso, porque não foi vendido por 300 nada dos pobres. Mas ele disse isso porque não se importasse com os pobres, mas porque era um ladrão e tendo a bolsa com dinheiro roubava tudo que colocava nela. Então, quem que está relatando isso? João. João escreveu o seu evangelho depois da morte de Jesus. Então, o que João viu? O comportamento de Judas e a traição de Judas. Então, por isso que ele já está chamando de ladrão. Por quê? Porque esse relato foi depois que Judas traiu e depois que Judas estava morto. Então, um relato sobre essa situação que o Judas viveu, né? E não se arrependeu. Possivelmente não se arrependeu dos seus roubos e da sua traição. Deus é que sabe. Então Yeshua disse para o dia do meu enterro, e ele guardou isso, pois sempre terás os pobres contigo, mas nem sempre a mim. Grande multidão dos puxinhos souberam então que Yeshua estava ali. Mas bom, ele estava na casa de Simão, vamos lá. Porque queriam prender, né? E eles vieram não só por causa de Yeshua, mas também para ver Eliezer, quem ele havia ressuscitado do morto. Eu veio ver Lázaro também, mas o chefe dos caníbais concordou em matar Eliezer também. Eu falei, já que nós vamos matar Jesus, vamos matar Lázaro também. Percebeu o que eu falei? Eles mataram Lázaro de novo? Ou eles mataram Lázaro de novo, ou quando foi apresentado as primícias, lá depois da ressurreição, Lázaro subiu. Entendeu? Porque tem um evangelho, que é o de Baruch, eu não sei qual que fala desses que se ressuscitaram. O único evangelho que fala dos santos que ressuscitaram junto com Jesus, quando houve aquele terremoto, é em Mateus. Acho que é Mateus, né? Mas tem detalhes, porque tem que cumprir, gente. Isso aqui é bíblico. Tinha que cumprir essas primícias. E tem gente que não conhece esse mistério das primícias e fica dizendo que as primícias é só Jesus. Que Jesus é as primícias. Jesus é as primícias. Mas teve as primícias junto com ele. Então é outro mistério também que está aí. E a gente tem que prestar atenção. E lá em Apocalipse chama, né, os remanescentes de primícias, né? Exatamente. Olha só. Mateus 27, 25. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo do sepulcro depois da ressurreição, dele entrar na cidade santa e apareceram muitos. Então esse foi um testemunho de 40 dias. Por quê? Porque depois da ressurreição, Jesus ficou 40 dias. Aliás, 50, né? Até o Pentecostes, né? Porque ele subiu, depois de 40 dias, ele foi ao céu e falou, daqui a alguns dias, vocês vão receber o Espírito Santo, não saiam de Jerusalém. Então, deve ter sido uma semana. Então, Jesus deve ter ficado ali 40, 42 dias, né? Para dar 49, então 7 dias, por aí. Jesus subiu ao céu. E esses santos ficaram transformados, testemunhando, e só viam eles quem eles queriam que fosse visto, como Jesus também. Jesus só apareceu para alguns. Jesus não ficou aparecendo para todo mundo, não. E esses santos também. Então, muitos creram, e conta nesse evangelho, que eu ainda vou achar esse evangelho e falar para vocês, que os sacerdotes rasgavam as vestes. Quando os sacerdotes rasgavam as vestes, diziam que eles estavam condenados, tinham cometido um pecado imperdoável.
de não ter crido em Jesus e ter matado. E teve deles que fugiu da cidade. No Evangelho fala que eles não largaram o ministério e não apareceram mais, foram embora. Então, o Senhor Jesus falou para Ellen que os pecadores ímpios vão acontecer a mesma coisa agora, quando eles verem os transformados, que acontecer essa mudança toda, que Deus vai virar o jogo. Muitos vão fugir porque não vão se arrepender, são totalmente maus e eles vão sair de cena. Então veja que isso já estava profetizado. E é mistério aí. Tá? Fique atento nos acontecimentos que nós vamos ver nesses tempos agora. Então, olha a maldade, né? Não só, por isso que Jesus falou, vocês não creem e não deixam os outros entrar. Por quê? Porque Lázaro, Eliezer, era um testemunho vivo. Não era só matar Jesus, tinha que matar Lázaro também para ninguém crer. Agora, qual é a inspiração de uma pessoa que não crê que uma pessoa crê em Jesus para salvação? Serpente, filhos da serpente. Por isso que Jesus falou, raça de víboras. Né? Porque a única forma de você se opor a Deus deliberadamente dessa maneira, se você for filho de serpente. Então, pecador, pessoas que têm problema de fraqueza é outra coisa. E estando este em Betânia, em casa de Shimon, leproso, curado, ó, tá vendo? Ó, ele era um leproso curado. Então, só se esse Shimon aqui não é o mesmo pai de Judas Iscariote, porque se for o mesmo, o pai de Judas Iscariote era Shimon também. Veio a ele uma mulher com um vaso de alabastro, de perfume de muito valor. Alabastro também é uma pedra muito bonita, parece a Júpiter. Sabe aquelas manchas que tem em Júpiter? O alabastro é branco com manchas vermelhas, é muito bonita a pedra. E derramou sobre a cabeça dele sentado à mesa. Quando os discípulos viram isso, zangaram-se dizendo, por que este desperdício? Ó, os discípulos, aqui já está falando os discípulos, né? Então, parece que Judas conseguiu aqui João está falando que foi só Judas que falou. Ou a tradução está no plural errado, ou ele conseguiu influenciar a opinião dos outros, né? Porque esse desperdício, isso poderia ter sido vendido com bom preço e dado aos pobres. Yeshua, entendendo isso, diz, por que vocês estão incomodados com essa mulher? Ó, estava incomodado porque era a mulher que tinha feito, e a mulher não era de boa fama, né? Pois ele fez isso para mim, uma obra, pois sempre terá os pobres com vocês, mas nem sempre vocês terão a mim. Porque ao derramar este perfume do meu corpo, ele fez para me preparar para o enterro. Ele já estava profetizando a morte dele, né? Em verdade, vos digo que onde esse evangelho seja pregado em todo mundo, o que ela fez também será contado no memória sua. Então, sempre alguém que estiver pregando o evangelho no mundo vai também contar esse feito, porque vai contar da morte, né? Então vai contar desse feito aí. Para a honra dela, né? Que foi uma honra, né? Vamos lá, mais uma vez, agora Marcos. Mas quando ele estava em Betânia, na casa de Shimon, leproso curado, e sentado à mesa, veio uma mulher com vaso de alabastro de puro perfume de nardo. Eu nem sei que cheiro que é esse perfume de nardo, não faço nem ideia, nunca cheirei nardo. Posso até ter cheirado sem saber que é nardo. E quebrando o vaso de alabastro, derramou na cabeça dele, ó, porque eles usavam esse negócio de quebrar, né, para ungir, né. E alguns ficaram irados dentro de si e disseram, por que se fez esse desperdício de perfume? Alguns, né? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários e dado aos pobres. E eles murmuravam contra ela, mas Yeshua disse, porque vocês estão incomodando, ele fez uma boa obra para mim. Sempre terá os pobres contigo, e quando quiseres podem fazer o bem a eles, mas vocês nem sempre... Viu, pastor Lucas, eu acho que tem outro relato que diz que foi Judas que falou isso, né? Se eu não foi lá de João, que eu já lembro. Porque ela previu ungir o meu corpo inteiro, aqui não é ele, é ela. Em verdade, você diz, quando quer que esse evangelho seja pregado, todo mundo que ela fez também será contado em sua memória. Ah, não, então essa mulher aqui não é a mesma lá da lágrima, né? Que chorava e enxugava os cabelos com sua... essa aqui derramou foi a sua cabeça, então essa não é. Essa Maria aqui, ela não é aquela mulher lá que tinha um problema de vida. Tem aquela que enxugou com os cabelos e tem essa, né? Então talvez seria uma das irmãs de Lázaro também, né?
Não sei, mas eu quero dizer assim, que aquela lá, ela tinha uma vida muito promíscua e eles uma era diziam assim, mesmo, disseram, ó, se soubesse que essa mulher era assim, não deixava ela fazer isso. Mas esse aqui do alabastro foi outra, né? Então, tudo bem, desculpa, Senhor, não falei mal da Maria sem ela merecer. Tá bom? Então, vamos lá. 21 e 20, entrada triunfal do Cordeiro Pascal da manhã seguinte. Vamos ler esse comentário aqui do Michael Rood. Diz, judeus em toda a versão grega do Evangelho de João. Os termos judeus é usado em um contexto depreciativo para designar os fariseus, uma seita que governa o Sinédrio. E todo mundo fica, são judeus, mas não é. Tem que fazer as distinções. Tem os fariseus, tem os judeus. Os judeus é o povo. Visto que a maioria dos protagonistas do Evangelho são judeus, o termo correto que tem sido usado para um melhor entendimento é prushim, que é fariseu. Aqui os prushins estavam no velório de Eliezer, do Lázaro, há pouco mais de um mês. Ó, tá vendo? Quando Yeshua ressuscitou dos mortos. Voltaram para ver os dois, enquanto os outros faziam planos para matá-los. Tá vendo? Depois de um mês aí eles ficaram maquinando matar, né? Porque depois que ressuscitou Lázaro, foi um estopim, né? Que abriu aí, porque eles falaram, não, eles vão crer e vão tirar o nosso lugar. Isso, era uma testemunha viva, é isso mesmo. Uhum. Vamos lá. Lázaro era uma testemunha viva. Né? Era o Cordeiro Pascal na manhã seguinte. Então, eu acho aqui que essa parte aqui a gente podia deixar para... São 20 e 21, né? Como eu estou guardando sempre uma hora de aula, é muito interessante aqui, porque agora Jesus vai entrar em Jerusalém, que aqui é aquele chamado Domingo de Ramos, né? Vamos parar por aqui e deixamos aí para semana que vem. Pode ser? Se vocês quiserem fazer um comentário final, porque nós estamos perto de terminar o Evangelho. Deixa eu só fazer um avanço aqui para ver em quantas páginas nós vamos terminar o Evangelho. Porque ele vai ser crucificado, vai ressuscitar, né? Nós estamos no evento 161. Vamos ver aqui quando vai terminar o Evangelho. Para a gente calcular mais ou menos aqui a parábola festa do casamento. O sermão do monte que ele falou lá no templo, né? Ele fez um sermão no templo também, né? Olha, ele ainda falou da destruição lá no 176. Falou da volta dele, ó, já estava falando da volta no final, ó. A figueira, que aqui está na sequência temporal, né? Você vê que ele falou... Dá para a gente perceber a maldade dele, né? E você viu que ele intensificou as revelações no final da vida. Né? Dá para perceber isso, ó, tá vendo? Que ele, como todas as revelações que hoje a gente usa, tá aqui no final, ó. Uhum. Então tem mais aqui uns 20 eventos, né? Ou mais. Ó. Que depois do Monte da Transfiguração lá, a partir daquele momento, ele já começou a pregar com mais veemência que ele era o Filho de Deus, que ele começou a mostrar mais, né? Assim, porque ele era realmente o Filho de Deus, tudo, né? Deixa eu ver onde é que vai terminar. Agora você pode ver o mau caráter dos religiosos mesmo, querendo matar Lázaro, porque ele se tornou uma testemunha viva do poder, né? Do ministério de Jesus ali, então... matar, né? Queriam matar ele mesmo. Não, é que eles querem anular qualquer evidência de que Jesus era o Messias enviado. Então eles eram totalmente anticristãos mesmo. Meu Deus, é uma coisa incrível, né? Eram anticristãos, igual agora, né? Sim. Então aqui é espancado. Então aqui recebe a cruz, os ladrões. A escuridão, ó. Falta aí alguma coisa, né? Nós estamos faltando aí uns 40, 50 eventos, né? Nós estamos no 160, né? No final, ele mais que partiu para o ataque mesmo, né? Ele começou a partir para o ataque contra os fariseus mesmo, né? Fazia milagres, sinais, falava mesmo, né?
e discutia mesmo, né, tudo. Partiu pro ataque. É como, né, pastor Lucas, a igreja agora no fim vai partir pro ataque também, em nome de Jesus. Tem que partir, não pode ficar não. Glória a Deus, isso é. Pois é, aí ele ressuscita. Vai ser revestido de poder para isso, né? Amém. A vinda da promessa do Pai, ó. Aí começa o Ato dos Apóstolos, né? Então, 233. Vamos voltar lá onde nós estávamos? Depois ainda vai para Atos, depois? Nós vamos passar por Atos, depois de Atos, Apocalipse. Sim. Vamos estudar o livro de Atos todinho. Legal. Pô, vai ser benção mesmo. Vai. Glória a Deus. Pois é, pastor Lucas, né? O pessoal que vinha antes não está mais vindo. Tinha um pessoal que vinha mais também, né? Tem que falar com esse pessoal que vinha antes, fala com eles aí. Entra em contato. Eu estou mandando um recado para minha tia, mas ela não está respondendo. Eu acho que ela arrumou alguma outra tarefa, alguma outra coisa, está fazendo o curso dela lá. Pois é, nós temos aí mais uns 50 eventos, né? Sim, 50 eventos. Porque eventos não dá muito para... Mas eu acho forte, pastor, né? Porque o que o Michael Rood descobriu é um mistério grande. Que o que está relatado vai dar 70 semanas. Isso é um mistério grande. É uma coisa tremenda que ele descobriu aí, né? Vai dar 70 semanas, certinho. É um número, né? Glória a Deus, é um mistério aí que ele descobriu tremendo. Glória a Deus. 161, nós paramos aqui, né? Tá bom? Vamos orar? Amém. Então nós temos aí mais uns 50 eventos, 50 páginas. Então mais ou menos uma página por eventos. Aí nós vamos até Apocalipse. Depois de Atos vem Apocalipse. Sim. E Atos vai rápido. Vai ser benção, né? Atos é tremendo. Atos e Apocalipse. Atos dos Apóstolos vai rápido, porque é um livro só. Esse aqui tem 4 livros ao mesmo tempo. Marcos, Mateus, Lucas, né? E João. Sim. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, por isso que demorou, porque os eventos, eles têm que ficar encaixados na mesma sequência. E Atos vai reto, e Apocalipse também vai reto. Então vai ser rápido para a gente terminar. Sim. Ele pegou todas as referências, né? Ele colocou todas. Vamos terminar antes de ser arrebatado, né? Que é encontrar com Jesus nas bodas mesmo, né? Amém. A ideia é andar com Jesus até as bodas, né? Depois que a gente chegar lá, aí vai ter o derramado do Espírito Santo no final aqui do curso. E esse é um mistério também, pastor Lucas, né? Amém. A pessoa que vai ser salva, você quer saber se a pessoa vai ser salva ou não? Né? Você vai ter certeza se alguém é salvo ou não? Você tem que saber se ele vai conseguir aguentar até o fim, entendeu? Agora, quem é que sabe isso? Só Deus. Só Deus que sabe. Eu não gosto de jogar na loteria a minha salvação, do jeito que você fala isso, você está jogando na loteria. Não, eu sei, claro. Sabe por quê? Porque a salvação, ela não é uma escolha de uma viagem. Você pode ir para Nova York, pode ir para a China, não é? A salvação é a vida eterna, é a eternidade, é um negócio muito mais sério. E eu digo, por isso que não dá para saber, ter certeza quem é salvo, quem não é, né? É só quem aguenta mesmo, quem vai até o fim. Não, mas guardou a fé, como diz Paulo, né? Guardou a fé. Eu não jogo na loteria a minha salvação, porque não, eu também. Não, glória a Deus, glória a Deus. Se fosse assim, a compra de um carro, se a salvação fosse como a compra de um carro, depois você vai lá e desfaz. Sim. Se fosse como uma viagem para uma cidade, eu escolhi uma cidade para morar, eu vou lá e saio daquela cidade e vou para outra. Não, é a eternidade. É um negócio sério. Não dá para você pensar com categoria de escolha humana. Eu não gosto disso. Não tem como, né? Mas a gente... É a eternidade, depois que eternizou, né? E a gente tem o nosso testemunho interior, né? Tudo. Vamos orar. Vamos orar. Entender que o Espírito Santo fica em silêncio, assim, né? Tem momento. Só observando, né? Ver se a pessoa vai reclamar ou não, murmurar.
dos planos. Não, e muita gente desiste, né, Batista? Sabe? Quanta gente desiste no caminho. Olha, eu já murmurei muito, mas eu acho que eu estou murmurando menos, é a impressão que eu tenho. Amém. A gente vai melhorando. Até é bom falar, amém. Murmura, né? Às vezes, em determinado momento, depois o Espírito Santo vem e a gente arrepende, né? Sim. Eu peço que eu não venha voltar a murmurar, né? Porque já murmurei muito, então não quero isso. Vamos orar então, irmãos? Tá bom. Quem que orou no começo, agora ora o outro que não orou. Então tá, eu oro então, vamos lá, né? Tá bom, vamos orar. Pai querido, Pai Santo, obrigado, Senhor, por esta aula de hoje. Em nome de Jesus, né, pelo teu Santo Espírito ter usado o pastor Lucas e todos nós aqui também, o Batista. E a minha vida também, né, pela tua graça, tua misericórdia. E como a gente estava falando, que a gente suporte até o fim, né? Que quem perseverar até o fim é que será salvo, né? E o Senhor vai dar essa graça para nós, né? Glória a Deus, em nome de Jesus. Né? A gente não é daqueles que desistem, né? A gente não é daqueles que retrocedem. Né, pastor? Eu profetizo para a minha vida, para a vida do pastor Lucas, do Batista e toda essa igreja aqui, né? Em nome de Jesus, pastor João, todo mundo, né? A gente profetiza que a gente vai ser daqueles que não vão retroceder, né? Vão aguentar até o fim mesmo, né? A ponto, né, amados, que a gente, olha, que a gente tenha fé a ponto de dar a nossa própria vida, né? Que nós sejamos heróis da fé, né? Porque Deus, ele quer forjar a gente heróis da fé. Né? E o herói da fé, ele é forjado com muito suor e lágrimas, né, pastor Lucas, né, Batista? E com certeza, um herói é aquele que vai até o fim, né? Quando Paulo disse assim, guardei a carreira, né? Completei a carreira, guardei a fé, né? Combati o bom combate, oh, glória a Deus. Isso é tremendo, querido, isso é maravilhoso, né? Paulo, ele foi até o fim, ele guardou a fé, completou a sua carreira, né? Oh, glória a Deus, aleluia, né? E ele já era um ancião, né, pastor Lucas? Porque ele já era velho, né? Ele já era, sabe, já tinha uma idade já, quando ele foi, e ele foi decapitado em Roma, né? Ele foi decapitado, ele foi até o fim. Glória a Deus, dando o testemunho da fé, né? Herói da fé, e nós temos que ser heróis da fé mesmo, né? O herói é aquele que entra na batalha, arrebenta, né? E tal, e nunca perde a sua confiança, a sua fé, né, o seu amor pelo Pai, né? E assim foram os heróis da fé desde o início, né? São homens realmente, né, forjados mesmo, né? Oh, glória a Deus, pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus, né? São pessoas que são forjadas e construídas pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo, né? E a gente será assim, nós seremos assim. Eu profetizo para as nossas vidas, né? Glória a Deus aqui, todos nós aqui, em nome de Jesus, né? E a gente vai receber a promessa, né, pastor Lucas? A gente vai aguentar para receber esta promessa que a gente está esperando tanto, né? E a gente vai aguentar até receber ela, né? Os homens de Deus lutavam para isso, os heróis, né? Lutavam até receber aquela promessa que Deus deu para eles, né? Não desistiram, oh, glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Né? Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus, né? Então eu te agradeço mesmo, né, pela vida dos irmãos, na vida do pastor Lucas, do Batista e todos os irmãos aí, toda essa noiva, essa igreja, oh, glória a Deus, em nome de Jesus, que vai aguentar até o fim aí, a gente crê, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um aqui, abençoa o nosso descanso, abençoa o dia de amanhã, abençoa as nossas vidas como um todo, Pai querido, em nome de Jesus, guardando, protegendo, livrando, sabe, sempre dando a provisão, né, que a gente tanto precisa, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém, Jesus, amém, amém, a paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, né? Deus te abençoe. Vou parar aqui a gravação. Amém.